Olá, meus irmãos, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Sou o Bispo Antônio Alves de Oliveira, mais uma vez estamos aqui para uma reflexão da Palavra de Deus. E nós queremos pedir a você que tem acompanhado a nossa programação, que continue compartilhando. Deus abençoe todos vocês, que a graça de Deus, o amor de Jesus esteja sobre você, sua vida, sua casa, sua família. E lembrando sempre, você é a imagem e semelhança de Deus, você nasceu para vencer. Mesmo que você esteja enfrentando algum problema, isso aí vai passar, vai vir tempo de refrigério. Você que se sente cansado, oprimido, sobrecarregado, então Jesus faz o convite: venham a mim todos que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. E a palavra de Deus, ela nos encoraja, nos alimenta, nos anima. E como sempre nós iniciamos orando, eu quero orar agora, e logo em seguida estaremos lendo a palavra de Deus para a nossa reflexão de hoje, que está em Romanos, no capítulo 5, e vamos estar lendo a partir do verso 12, tá bom? Prepara o coração, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e querido Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, que o Espírito Santo possa usar, Senhor, este programa, a nossa vida, para abençoar todos que estão recebendo esta palavra, os que vão receber depois, meu Pai, desta gravação, que a Tua graça alcance a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós vamos já iniciar a leitura da palavra de Deus, como já dissemos, Romanos, capítulo 5, verso 12 em diante. Nós estamos insistindo esses dias neste assunto, porque é muito importante, é a base, é a chave para uma vida feliz e abençoada, você entender de onde veio, como o mal entrou no mundo e como vencê-lo. Né? Então aqui Romanos 5, verso 12 diz assim, olha, o pecado entrou no mundo por causa, ou por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então aqui a pergunta é, como nós nos tornamos pecadores? Não foi com o nosso pecado, mas nos tornamos pecadores pelo pecado de Adão, que fez toda a raça humana pecadores. Né? E por ser pecadores, então todos pecam por pensamentos, palavras, obra, atitude, e o pecado dominou. E através do pecado a morte entrou e trouxe o sofrimento, pois Deus criou o ser humano para viver eternamente, ter vida eterna, um corpo perfeito que não ia envelhecer, não ia ter doença, não ia se desgastar, mas preparado para viver eternamente como os anjos, que tem milhões de anos e não há mudança na sua aparência, no seu aspecto. Assim também o ser humano foi criado para ter vida eterna. Mas o pecado, que foi a desobediência de Adão, trouxe a morte e também a corrupção do corpo, que vai se gastando, vai envelhecendo, e depois tem a morte física e em seguida a morte espiritual, a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Mas no pecado, quando houve a desobediência, aconteceu a morte espiritual. Fisicamente, emocionalmente, o homem continuou vivendo e entrou com isso o sofrimento. Mas Deus tinha um plano preparado. E o plano de Deus era que, através de um outro homem, da semente da mulher, não do homem, porque a semente da mulher estava contaminada pelo pecado, né, que é o sangue, está se referindo aqui do sangue, Deus já tinha planejado enviar o seu filho como segundo Adão, com sangue perfeito, sem pecado, para que pudesse resolver o problema do pecado. E aqui no livro de Romanos mesmo, nesse mesmo capítulo 5, nós vamos ler agora o verso 17, que diz assim, olha, é verdade que, por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Não tem como negar isso, né? Isso é uma verdade que não pode negar. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, está aqui o nome dele, Jesus Cristo, é muito maior. Olha, se o pecado de Adão
teve a força, o poder de arrastar toda a raça humana para a perdição por causa da sua desobediência, a obediência de Cristo, o que Cristo fez, é muito maior. Tem muito mais valor, teve muito mais poder de resgatar, tirar o homem, o ser humano, do estado de pecador para se tornar justo aos olhos de Deus pela justiça de Cristo. Se tornar obediente pela obediência de Cristo. Então, a desobediência de Adão trouxe a morte e o sofrimento, então a obediência de Cristo trouxe a vida, o perdão e a paz com Deus. Então, Jesus sofreu injustamente, né? Não foi justo o que ele sofreu, porque ele não merecia, nós que merecíamos, mas ele sofreu por causa dos nossos pecados. Então, pela justiça dele, nós somos agora perdoados e temos a vida eterna. E o que Jesus fez, a obediência dele, tem muito mais valor do que a desobediência de Adão. Então, em vez de você ficar focado no pecado, foque na justiça e na obediência de Cristo para que você seja livre. Então, Cristo trouxe a vida. Então, pelo pecado, a morte reinou. Mas agora, pela obediência de Cristo, pelo sacrifício que ele fez, os seus pecados, nossos pecados, foi castigado nele, para que hoje nós tivéssemos paz com Deus e pudéssemos reinar em vida. Pelo pecado, a morte reinou. Mas pela obediência de Cristo, a vida que reina. Então você pode reinar em vida através da fé no que Jesus fez na cruz do Calvário. O que é que está escrito aqui? Olha, eu vou continuar lendo. Diz assim, olha, é muito maior o que Cristo fez, né? E todos aqueles que Deus aceita e que recebe como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Jesus. Então, é um presente de Deus. O presente pode custar muito caro, mas quando é dado para alguém, o trabalho daquela pessoa é receber. O preço foi alto, mas está pago. Então, a salvação custou um preço muito alto, mas está pago. Jesus pagou o preço da sua vida, derramando o seu sangue lá na cruz do Calvário. Então, o único meio de você ser salvo, de você ficar livre do pecado, de você ter paz, ter comunhão com Deus, de você ter vida no seu espírito para ter uma comunicação direta com Deus, sem impedimento do pecado, é através da fé no que Jesus Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. E isso você precisa apenas receber. Deus amou o mundo, amou as pessoas, o ser humano, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu. Se Ele deu, o que nós precisamos fazer é receber, né? Receber essa dádiva de Deus, que é a dádiva do perdão, a dádiva da justiça. O justo, ele é justo pela fé no que Jesus fez na cruz do Calvário, e a dádiva da vida eterna, e também o privilégio de reinar com Cristo, ser participante da glória de Deus e da glória de Cristo. Nós vamos um dia deixar esse tabernáculo, esse corpo, mas Deus tem preparado um corpo espiritual especial. Esse nosso pode ser transformado se Jesus voltar, estivermos vivos, como estamos aqui, por exemplo, estou aqui falando com você, se Jesus voltar agora para arrebatar a igreja, este corpo vai ser transformado instantaneamente, recebendo o poder de Deus, e vai se tornar incorruptível, quer dizer, não vai se corromper, se gastar, envelhecer, ficar doente e nem morrer. Então, é uma transformação. Então, se você quer isso, tudo que você precisa fazer agora é receber, é reconhecer que você é pecador por causa do pecado de Adão, e porque você é pecador, a sua natureza é pecaminosa, então você vive pecando. Nós vivemos pecando, o ser humano, mas quando recebemos a Cristo, nós recebemos uma nova natureza, um novo Espírito, que é o Espírito Santo, que muda a nossa natureza. Você pode pecar, mas é um acidente de percurso, você não vai pecar, viver em pecado, porque a sua natureza agora foi mudada, ela é santa, você não tem mais prazer no pecado, a pessoa faz aquilo que lhe dá prazer. E pecar, quando você tem a natureza de Cristo, lhe dá tristeza em vez de prazer. Ao passo que quando você não tem ainda uma aliança com Cristo,
você é dominado por sentimentos malignos e termina você vivendo uma vida de pecado e ter prazer com o pecado. Mas quando você recebe Cristo, você tem prazer em fazer as coisas certas, em andar com Deus. Vamos orar agora? Onde você estiver, prepare o coração e reflita nesta palavra. Pelo pecado de um Adão, um homem chamado Adão, o pecado entrou no mundo. Pela obediência de um homem chamado Jesus Cristo, que é o último Adão, o segundo Adão, você pode ter o perdão dos pecados e a vida eterna. Entregue sua vida para Jesus, seus fardos, e descanse nele agora. Onde você estiver, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido e maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro para que esta palavra, essa semente que foi semeada neste coração, ela produza vida, produza frutos para a vida eterna. Ajuda esta pessoa a reconhecer que pelo esforço dela, pela capacidade dela, ela nunca vai conseguir a salvação. Mas pelo sangue de Cristo, pelo o sacrifício de Jesus, ela pode ser salva e receber agora o dom da justiça, receber a graça de Deus e se tornar justa pela justiça de Cristo. Nós profetizamos cura, libertação, vitória, bênção, em nome do Senhor Jesus. E você que recebe, diga, eu recebo. Deus abençoe todos vocês que têm participado. Não sei se o pastor Levi tem alguns nomes aí das pessoas que participaram hoje, né? Nós estamos num horário diferente, às vezes muita gente ainda está trabalhando, não está conseguindo ainda acompanhar. E nós temos agora um propósito de passar a fazer o programa no horário da tarde, o Bispo Nelson também participando. Estamos acertando direitinho, talvez a partir da manhã, terça-feira, já vamos estar num horário novo, às 4 horas da tarde. E eu creio que mais pessoas irão participar. Então você pode já se preparando para esse novo horário. Pastor Levi, quem hoje... É a Jéssica, a Jéssica está aqui participando desde o começo, a Natália. Que bênção. Natália também acompanhando aí, a Ágata, né? Está acompanhando aí, está acompanhando ao vivo. A Maria Melo, Deus abençoe a Maria Melo. E a Maria Souza também está aí agora ao vivo assistindo, Deus abençoe. Amém. Olha, Deus abençoe todos vocês, um abraço e que a graça, que o amor de Jesus esteja em cada coração. E finalizando aqui nossa participação no programa Luz do Mundo, nós desejamos que Deus esteja presente na sua vida e no seu lar e viva Jesus!